Tá certo. A primeira participação do programa de hoje é do Luciano, do Tocantins. Oi, Luciano. Olá, Bárbara. Boa noite a todos. Aqui é do Teleposto da Escola Estadual Joaquim Francisco de Azevedo, em Tapes do Tocantins. A Secretaria de Educação do Estado do Tocantins vem implementando nas escolas a gestão democrática, promovendo seletiva para coordenadores pedagógicos e diretores, delegando autonomia administrativa e pedagógica, descentralizando também os recursos financeiros com repasse mensais de verbas. A nossa dificuldade é com o envolvimento de pessoas da comunidade no conselho escolar. Pergunta aos participantes da mesa quais os encaminhamentos necessários para que, de fato, os membros do conselho escolar participem ativamente das decisões a serem tomadas pela escola, visto que muitos alegam não dispor de tempo e também não querem assumir responsabilidades sem remuneração. Boa noite e obrigado. Obrigada, Luciana, por essa participação. A gente espera ouvir você ao longo dessa série toda, tá bom? Um abraço para você, Luciana. Que bom te ouvir de volta aqui no Ao Vivo. Obrigada. Professora Nalu. Bom, o Luciano nos traz com certeza uma preocupação que é preocupação de muitas escolas e que diz respeito à necessidade, talvez, ou a importância que existe na implantação da participação, da gestão democrática, e ele traz principalmente a questão da participação da comunidade escolar, dos segmentos da comunidade escolar via conselhos escolares, que é a dificuldade de incentivar e conseguir efetivamente, né, que as comunidades participem. É recorrente, eu não tenho dúvida, isso é algo que eu escuto constantemente no meu contato com as escolas, com diretores, muito com professores que são meus alunos também, dessa dificuldade de participação. Em geral, a gente pensa, voltando a falar na questão de construção e de processo, né, que a construção dessa participação também é algo que precisa ser recorrentemente incentivado. Ao mesmo tempo, na fala do Emílio, ele nos traz um aspecto importante de que a questão da participação, que é a de tomar parte realmente, né, a comunidade escolar, todos os segmentos sentirem que estão efetivamente participando, se isso não acontece, também pode levar a um certo afastamento. Eu acho que existe sim um trabalho, que é um trabalho, acredito que pedagógico, né? Que pode ser desenvolvido, seja pelas direções de escola, seja por segmentos, inclusive, de pais, de professores, de alunos, no sentido de um convencimento. Eu acho que nós podemos também falar de uma sedução, no sentido do encantamento, da importância dessa participação, para que realmente se constituam projetos coletivos. Bom, a gente tem agora perguntas com a Mônica. Os professores Edenir e Kátia, de Lages, em Santa Catarina, dizem que o boletim apresenta a democratização da educação como elemento influenciado por tendências políticas, econômicas, enfim, uma ação da sociedade. Eles querem saber como agregar tais fatores à gestão escolar e ainda equilibrar as situações internas da escola. Professora Lucidalva? Bem, através da participação, o que já é uma tendência que a escola demonstra, acreditando nesta participação, não somente no sentido de colaboração, mas no sentido de, desde o planejamento, a execução e na tomada de decisões, a comunidade ela se faça de fato presente. Até concordo com a professora Nalu quando diz que é um trabalho de conquista, que não é fácil. E a escola ela não está fora da sociedade, ela sofre influências desta sociedade e ela influencia também. Então, não se consegue democracia a não ser pela democracia. Então, a escola, através da construção do seu projeto político-pedagógico, ela já diz a que veio, ela já mostra a sua cara. E é importante que este projeto político-pedagógico tenha sido construído por todos que fazem parte da comunidade escolar. Então, há dentro da escola, às vezes, a luta, a gente sente, entre diferentes tendências. A tendência
principalmente, por exemplo, as tendências pedagógicas, há práticas que são autoritárias, há práticas que são tradicionais. Então, daí é que se convence, este convencimento com esta participação de que a escola ela precisa ter uma sintonia, não um pensamento comum. A divergência ela faz parte do fórum, né, das discussões, e é importante que as pessoas até apresentem essa divergência. Ela faz parte do ambiente democrático, da pluralidade de pensamentos que deve coabitar no seio da educação, no seio da escola. Agora, a escola mostrando que vence porque tem um projeto político-pedagógico que foi construído com a participação de todos e que todos estão unidos para que este projeto tenha sucesso. A Célia do Tocantins vai participar agora. Oi, Célia. Boa noite, Bárbara. Convidados. Sou orientadora de aprendizagem do teleposto do Colégio Estadual Bernardo Sayão. Sabe-se que a autonomia financeira das escolas, através da gestão participativa da sociedade, ela é fundamental para promover uma educação de qualidade. O que fazer para que esta conquista seja alcançada sem entrar em choque com os administradores, já que se percebe uma resistência quanto a esta descentralização? Obrigada e até amanhã. Até amanhã, Célia. Obrigada por essa participação mais uma vez. Professor Emílio. Eu acho até que, de certo modo, eu me referia a essa resistência, e me parece que a Célia, quando fala dos administradores, ela fala dos mantenedores, portanto, me parece que dos gestores. Eu acho que há um número cada vez maior de experiências no sentido dessa transferência de recursos financeiros para as escolas por parte ou do chefe do executivo estadual ou municipal. Eu acho que essas experiências são experiências que, apesar de muito heterogêneas, elas demonstram uma evolução no sentido da compreensão de que é importante que esse exercício seja realizado. Agora, eu acho que há uma outra resistência que me parece que não seria o foco da questão que a Célia se referia, que é aquela a que eu me referia na minha fala inicial, que é como é que o administrador da escola, como é que as pessoas que coordenam, que dirigem a escola, que têm a responsabilidade de gestão da escola, como é que elas concentram isso. Eu diria que, inclusive, mais do que esse aspecto, e aí eu fico tentado por voltar à pergunta que o Luciano nos fazia inicialmente. Eu acho que andar se aprende andando. O que significa que, no início, nós vamos ter poucas pessoas mobilizadas, depois a gente vai ter um pouco mais. As pessoas precisam compreender que, quando elas participam, elas interferem. E para que elas possam participar, é importante que elas saibam que elas têm essa oportunidade. É preciso que elas saibam que elas têm a possibilidade de definir em que serão gastos aqueles recursos, de que maneira... Você acha que a sociedade, de uma certa forma, perdeu um pouco a noção do que é bem público? Porque essa sensação de distanciamento pode passar a entender que a sociedade não acredita que aquela escola seja dela. Ela não perdeu essa noção. Nós temos uma sociedade, nós temos uma sociedade que ela foi imposto esse pensamento a ela, de que o bem público não é público. O bem público vai até aqui, né? É do chefe do executivo, ele que é dono disso. Imagina como é que fazem os nossos governantes com parte do dinheiro público, quando se apropriam desse dinheiro, etc. Isso que é uma cultura que está presente no poder executivo ou no poder legislativo. Você acha que a direção da escola, durante algum tempo, exerceu isso também? Ela reproduz isso. Ela reproduz essa prática, que é uma prática que está colocada na sociedade. Portanto, é um exercício da sociedade alterar isso. Portanto, eu acho que a questão que a Célia levanta, ela tem relação com isso, com aquilo que o Luciano dizia. Nós precisamos fazer com que a sociedade, lentamente, nós gostaríamos que fosse apressadamente, ela participasse cada vez mais para que fizesse o quê? Exatamente mudasse a cabeça das pessoas, de todos nós. Fizéssemos que nós pensássemos diferente, pensássemos que o que é público mesmo. Até porque muitos diretores dizem o seguinte: nós não convocamos mais reunião para que as pessoas decidam sobre o que fazer com o dinheiro, porque as pessoas não vêm para a reunião. Isso é bom, de uma certa forma, até bom para ele, né? É muito aquela história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Ou seja, são as pessoas que não participam e por isso nós não convidamos, ou as pessoas não participam porque nós não convidamos, porque nós não insistimos para que elas participem. Por uma direção autoritária isso é ótimo, né?
Bom, a gente tem mais perguntas com a Mônica agora. A professora Verônica Basílio Terra, do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, quer saber se é viável a indicação de diretores das escolas estaduais basear-se primordialmente na indicação pelo voto da maioria da comunidade escolar. Nalu. Bom, é Rosana. Professora Verônica. Eu penso que, em relação às formas, ou seja, a eleição de diretores, ela tem avançado no Brasil e tem se consolidado em várias redes estaduais, em várias redes municipais, como eu dizia antes, enquanto um dos instrumentos da gestão democrática das escolas. Essas redes estaduais ou redes municipais, elas têm, embora possam ter a gestão democrática como um princípio organizador comum previsto no nosso ordenamento constitucional legal, essas redes estaduais, municipais, nós temos 26 estados, 5.500 e tantos municípios, e vamos ter formas diferentes, enfim, da nomeação do diretor. Eu penso que o importante é que haja, inclusive, na concepção do processo, né, na decisão, tanto relativa à forma de provimento do cargo de diretor. Nós não podemos esquecer que nós temos, por exemplo, redes grandes no país, como é o caso do estado de São Paulo, em que a ideia da eleição de diretor não vingou, o provimento lá é por concurso. Então eu penso que o importante, não estou assim defendendo que essa seja a melhor maneira, pelo contrário, eu acredito que em termos de constituição, enfim, né, da cidadania, o mais importante seria a eleição de diretor. Mas em síntese, seria importante que as sociedades, né, locais ou estaduais, o movimento docente, pais de alunos, funcionários de escola, participassem dessas definições da concepção da forma de provimento do cargo de diretor. Bom, depois do intervalo, vamos debater o papel do Conselho Escolar. Até já.